Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá e esse é o último vídeo que eu estou gravando relativo a esse capítulo, que é o capítulo 3 do livro de Almas Reinavati. E no caso, essa aqui é a continuação dos vídeos anteriores. Eu peço que vocês deem uma olhada nos vídeos anteriores que vão estar numa playlist que todos eles, inclusive as continuações desse aqui, estarão numa playlist que vai aparecer no final do vídeo aqui. Peço que desde já vocês cliquem no gostei se vocês gostam desse tipo de conteúdo e se inscrevam no canal para poder receber novas notificações de outros conteúdos que estão aparecendo, tanto na parte de prática, de banco de dados, quanto teórica, e inclusive na área de programação de computadores. Então, fiquei na aula passada, eu fiquei de falar um pouco sobre esse modelo daqui, que é um modelo que está descrito novamente no livro de Almas Reinavati, que é um livro muito bom, que eu recomendo fortemente para quem está iniciando, ou mesmo as pessoas que já conhecem muito na área de banco de dados, já conhecem esse livro e sabe quão bom ele é. Então vamos lá. Na aula passada eu estava falando sobre essa questão aqui. Eu tenho algumas entidades ou relações ou tabelas. Sempre que tiver o sublinhado embaixo, o underline, seria a nossa chave primária. No caso, eu quero que vocês reparem que em funcionário a chave primária é CPF, em departamento, a chave primária é número de departamento. Em localizações de departamento, eu tenho uma chave primária composta, certo? Que no caso são dois atributos que juntando os dois vai dar a chave primária. Em projeto, eu tenho o número do projeto, que é a chave primária. Em trabalho, eu tenho uma chave primária composta também, que é o CPF do funcionário junto com o número do projeto. E independente, que eu vou ter que deixar o mouse quieto, porque senão não vai aparecer, é lá embaixo, como o CPF do funcionário e o nome do dependente, certo? Ou seja, de acordo com essa configuração, eu não posso ter dois dependentes com o mesmo nome de um mesmo funcionário, certo? Igual o exemplo que eu estava falando, eu não posso ter dois filhos Fred de um mesmo funcionário, por exemplo, certo? Então, o que eu estava querendo mostrar para vocês é o seguinte, é que eu tenho o CPF do supervisor que remete ao CPF do funcionário. Então, para ter um supervisor, eu preciso que ele seja cadastrado primeiro. Além disso, para eu poder cadastrar o número de departamento de um determinado funcionário, eu preciso cadastrar primeiramente o departamento. Então, mas para cadastrar o departamento completamente, eu preciso ter o CPF do gerente. Para eu poder ter o CPF do gerente, eu preciso que esse gerente esteja cadastrado inicialmente. Além disso, para eu poder cadastrar a localização do departamento, eu preciso ter o departamento, porque eu preciso de um número e ele é a chave primária, certo? Então, nesse caso, eu necessariamente não posso cadastrar uma localização de departamento antes de ter um departamento. Então, na aula passada, eu perguntei quais das relações ou quais das tabelas eu deveria cadastrar primeiro, qual entidade eu deveria cadastrar primeiro. Eu já estou respondendo que localizações por departamento não posso cadastrar antes de departamento. Então, esse aqui não é o primeiro, de qualquer jeito. Projeto, eu tenho o número do projeto, mas eu preciso, não necessariamente, porque não é a chave primária, de um número de departamento. Então, poderia cadastrar um projeto? Poderia. É ideal que eu tenha um número de departamento para poder já alocar esse projeto a um departamento. Trabalha em é chave primária, que eu preciso de que ele tenha um CPF do funcionário e o número do projeto juntos, certo? Como chave primária. Então, não posso cadastrar o trabalha em sem que eu tenha ao menos um funcionário e um projeto, certo? Então, essa tabela vai ficar vazia até que eu cadastre pelo menos um projeto e um funcionário, certo? Assim como dependente também. Dependente eu não posso cadastrar nenhum dependente antes que eu tenha ao menos um CPF de funcionário cadastrado, porque senão eu não, como faz parte da chave primária de funcionário, eu não posso cadastrar o CPF de. Não posso, no caso meu, nesse cadastro aqui, o dependente não tem CPF, eu pego o CPF do funcionário. Então eu preciso referenciar como chave primária o dependente, o CPF do responsável e o nome do dependente, certo? Então por isso eu não posso cadastrar antes. Então, respondendo, o que nós podemos cadastrar primeiro? Por eliminação, nós temos funcionário, departamento ou projeto que podemos cadastrar de início. Qual que seria o ideal? Em teoria, tanto faz. Seria para saber o que tiver menos referências.
O ideal talvez seria você cadastrar primeiro um funcionário, cadastre primeiro o funcionário ou presidente da empresa, por exemplo, que ele não vai ter supervisor, então vai ser menos amarras, no caso, que ele é o supervisor dele mesmo, ele que é o gerente, então eu não preciso de supervisor. E sem departamento. Na hora de cadastrar, o departamento vai ficar vazio. Então a chave estrangeira dele precisa necessariamente que seja de um departamento válido. Isso aqui está lá naquelas regras que eu falei no final da passada, que seria de integridade referencial. Que eu só posso cadastrar um número de departamento de um departamento que já exista. Eu não posso colocar, não tem departamento, então vou colocar número 1. Não pode ser cadastrado o número 1 se eu não tiver o número de departamento número 1 previamente cadastrado. Então coloco aqui o cadastro o departamento desse gerente, digo que ele é o gerente dele, ou seja, o presidente meu, ele é o gerente desse departamento, e depois eu volto no funcionário e cadastro o número de departamento dele. Seria como se fosse o seguinte, eu vou voltar uns anteriores aqui e vou mostrar. Por exemplo, olha só, o Jorge Brito, ele é o presidente, porque ele não tem supervisor, então eu cadastrei ele primeiro. Mas o número de departamento eu posso deixar ele como nulo. Então, consequentemente, o campo DNR deveria deixar ele como permitindo nulos, certo? Você pode dar uma olhada no vídeo que eu tenho da aula prática, das aulas práticas, que eu tenho um vídeo que eu falo sobre um software que eu utilizo para modelagem. No software para modelagem eu explico como fazer isso aqui, que seria para poder deixar permitir nulos em alguns campos e outros campos não. E também lá eu explico novamente algo que eu expliquei na aula passada também, por que chave primária não pode ter nulo e também como fazer isso na prática, lá nas aulas práticas. Então, o Jorge Brito, novamente, ele é o presidente da empresa porque não tem supervisor e está no departamento 1, mas até então seria nulo. Então, cadastro Jorge com todos os dados, sem CPF do supervisor. Depois eu venho no departamento e cadastro o departamento 1, que é a matriz. Falo que a matriz, departamento 1, o CPF do gerente é o Jorge. Olha só, reparem que é o mesmo CPF. A data de início que ele virou gerente é o início da empresa, por exemplo, 1981. Começou a empresa em 1981 e somente com a matriz. E depois eu volto no Jorge e digo que eu faço um update, um comando update, que a gente vai falar sobre isso, como o número departamento 1. E pronto, agora eu já posso continuar cadastrando os outros, porque eu já posso cadastrar outras pessoas como supervisores do Jorge, sendo supervisionado pelo Jorge, como por exemplo a Jennifer. A Jennifer é supervisionada pelo Jorge. O Fernando é supervisionado pelo Jorge. Então eu começo a cadastrar alguns itens aqui em uma certa sequência, de forma que depois que eu tenho departamento, tenha os funcionários cadastrados, eu começo a cadastrar a localização do departamento, posso cadastrar, alocar projetos. Depois de alocar projetos, convém eu cadastrar trabalho aí, para poder alocar as pessoas. Provavelmente na minha empresa eu deveria ter uma conta de quantas horas cada um trabalha em um projeto. Então eu tenho aqui quem trabalha em qual projeto, certo? E por fim, eu posso cadastrar o dependente, ou então já posso cadastrar, ao cadastrar um funcionário, já posso cadastrar os dependentes dele. Então fica a critério do jeito que eu quiser fazer. Então posso começar de funcionário, ir para departamento, depois voltar para atualizar os funcionários, ou então posso cadastrar todos os funcionários sem departamento e cadastrando os dependentes automaticamente junto, certo? Então fica a critério, tem diversas respostas válidas para isso aqui. Então vamos lá. Todas as restrições de integridade devem ser especificadas no esquema do banco de dados relacional se quisermos que o SGBD as implemente. Então, essas restrições são especificadas usando a DDL, que é a linguagem de definição de dados, ou seja, no create table, que seria o comando que vai utilizar para criar a tabela funcionário, departamento, localização de departamento, projeto, trabalho em independente, eu preciso determinar especialmente o que vai acontecer com cada uma das minhas chaves primárias, chaves estrangeiras, se elas permitem nulo ou não. Isso é uma questão que afeta necessariamente a minha integridade referencial, mas além disso, o relacionamento entre eles, eu preciso dizer o que vai acontecer, que é o caso que eu vou detalhar o seguinte. Vamos supor o seguinte, eu tenho aqui o número do departamento 1 é a minha matriz, que é nesse caso aqui, ó,
número departamento 1 é minha matriz. Só que eu descobri o seguinte, descobri que tem determinado local, mudei a plaquinha, todo local a matriz é departamento 2. Aí você fala, nossa, tá tudo errado, e agora, o que eu tenho que fazer? Aí o que você poderia fazer? Você poderia vir aqui e trocar o número para 2. Só que quando trocar aqui para 2, todos os locais que tiver o número do departamento 1, o que vai acontecer? Elas vão estar desatualizados? Então, dá para você poder colocar uma cláusula, lá, ou no caso uma definição dizendo o seguinte, toda vez que você atualizar o número do departamento, que é a chave primária de determinada tabela, ou seja, da tabela departamento, eu atualizo todas as chaves estrangeiras também. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu trocar aqui para 2, o meu banco de dados sozinho vai trocar aqui para 2 e aqui para 2. Automaticamente. E aqui também todos os departamentos, o número de departamentos, você pode olhar lá na penúltima linha, assim que sair essa telinha daqui, ó, a penúltima linha é reorganização em São Paulo e o número de departamento 1. Se eu trocar 1 para 2 no número do departamento, eu vou trocar tanto aqui, quanto lá embaixo no projeto também. Isso é uma cláusula que seria onUpdate. E existe também a opção de onDelete, onDelete, certo? E o que isso aí faz? Significa o seguinte, se eu apagar a matriz, o que eu tenho que fazer com todos os funcionários que trabalham na matriz? Eu vou apagar eles, eu vou trocar eles para nulo, vou trocar eles, o valor do número de departamento para nulo, vou alocá-los automaticamente para qual departamento. Dá para colocar tudo isso dentro do Create Table. Ou seja, todas as restrições de integridade referencial podem ficar amarradas lá e também a gente já coloca lá todas as possibilidades de, se acontecer alguma coisa com essa chave primária, dessa tabela, isso se enquadra para qualquer uma das chaves primárias de qualquer tabela, o que vai acontecer com todas as chaves estrangeiras que estão ligadas a ela. Ou seja, se eu estou nos itens que chegam à setinha, o que vai acontecer com os atributos que saem a setinha? Se eles vão ser atualizados, se o registro que está lá se ele vai ser deletado, se ele vai ser simplesmente setado como nulo. Então, é algo que dá para... Ou então não vai acontecer nada, vai deixar apontar para o vazio, certo? Vai deixar apontar aqui, ó. Se esse aqui era departamento 1, eu troquei aqui para departamento 2, vou deixar aqui como 1 ainda. Eu posso deixar assim também. Não é o ideal, eu vou estar ferindo a regra de integridade referencial e, consequentemente, esse aqui não vai existir ninguém com esse departamento. Ah, mas eu vou criar um novo departamento. Tá bom. Aí é outra coisa. Aí você pode amarrar isso aí no seu banco de dados. Mas não convém fazer isso daí de jeito nenhum. Certo? Só deixando isso daí claro que isso aí não é regra de implementação via programação. É regra de implementação de banco de dados. Certo? Que nós, como projetistas, não podemos deixar que isso passe para frente. Esses problemas que poderiam acontecer. Então, a maioria dos SGBDs relacionais admite restrições de integridade de entidades para restrições de chave, como eu já comentei, e possui recursos para suportar integridade referencial. Então, quando você escolhe o seu projeto lá no seu software de modelagem, que no meu caso eu tenho um que eu utilizo, que eu já fiz aula prática sobre ele, que eu já comentei aqui. Lá você coloca qual banco de dados você quer. Quando eu escolho, por exemplo, o PostgreSQL, ele já aparece todas as ferramentas e todas as restrições que o PostgreSQL já tem. E no caso eu posso modelar para o PostgreSQL necessariamente. E o PostgreSQL implementa a integridade referencial tranquilamente, certo? Com muitos detalhes. Existe outro tipo de restrição, são restrições de integridade semântica que são definidas de acordo com o problema, portanto não corresponde a uma situação genérica, como restrições vistas que a gente falou até agora, como por exemplo, o número máximo de horas mensais de um projeto, por projeto, para cada empregado é de 100 horas. Então posso estabelecer uma restrição no meu banco de dados dizendo o seguinte, a soma de horas não pode passar de 100. Então, necessariamente, via banco de dados, ninguém vai conseguir passar de 100. Isso é bom? Depende, certo? Para banco de dados em si, restringir isso daí não convém mesmo. Por causa que, se acontecer uma mudança na regra, você vai ter que alterar o banco de dados. O banco de dados é algo que não deve ser tanto alterado para cada vez que a empresa mudar um pouco a regra.
convém que eu mude a minha aplicação, ou então que eu mude as configurações gerais, ou um arquivo de configuração que fica na minha aplicação, mas não o meu banco de dados. Outra questão, o salário de um funcionário não deve ser superior ao salário do seu supervisor. Isso daí, por exemplo, igual mesmo, o salário de todo funcionário público não pode ser maior do que o salário do ministro do STF, certo? E se poderia ser aplicado ao banco de dados, aí evitaria os super salários, porque tá certo que o ministro do STF não recebe pouco, mas existem ainda pessoas que recebem 4, 5 vezes mais por algum motivo do que um ministro do STF. Então, dá para fazer isso daí amarrado via banco de dados. Aí já seria algo que, se for algo que é implementado via lei, mesmo como por exemplo essa daí, eu poderia vir necessariamente falar aqui, ó, o salário do funcionário não pode ser superior ao salário do seu supervisor, ou do ministro do STF, por exemplo, o salário de um funcionário público. Se isso é alguma força de lei, mesmo que ou então se for no caso de empresa, essa empresa só trabalha desse jeito, pronto, não preciso preocupar com isso, posso implementar no banco de dados, não preciso nem implementar isso na aplicação. Claro que convém implementar na aplicação, porque os erros que vão aparecer erros. Ó. Não consigo implementar esse salário aqui. E pronto. Não falaria por causa de qual linha tem um salário maior. Via aplicação fica difícil você tratar esse tipo de erro. Já se você tiver o erro detalhado, explicado via aplicação, quando eu falo aplicação, entende-se sua linguagem de programação mesmo. C#, Python, PHP, essa linguagem de programação. Se tiver aplicado lá, dá para poder fazer aqui também. Pode deixar no banco de dados também, porém fica mais fácil de ser tratado para o programador. Outro tipo de restrição que tem são definidas como usando uma linguagem de especificação de restrição, ou mecanismo de trigger, que seria gatilhos, ou afirmações assertivas, assertions. Dá para poder colocar muita coisa, dá para colocar regras diferentes, que seria um conjunto de regras, como por exemplo, se a pessoa estiver em determinado departamento, o salário dela não pode ser maior que tal. Para funcionários, homem e mulher, que estiverem casados, os dependentes só podem ser registrados somente para um deles. Então, é um conjunto de restrições que são restrições um pouco mais complexas, que exigem regras mais complexas, que não são essas regras que eu falei anteriormente, que seriam regras que vão estar descritas no banco de dados de forma simples. Essas aqui você já pode colocar com mais detalhes a partir de triggers ou então de assertions, dá para poder colocar isso. E tem outros recursos que outros bancos de dados têm para isso. O Postgre mesmo, na última versão, implementou outras regras diferentes com relação a essa daqui, que é bem interessante. Dependência funcional especifica que o valor x determina um valor exclusivo de y em todos os estados de uma relação. Tem restrição relativa a isso aqui, que é bem interessante mesmo. Restrição de estado, que define que restrições às quais um estado válido do banco de dados precisa satisfazer. Então seria, por exemplo, eu posso estabelecer eu preciso estabelecer que, por exemplo, que a soma de todos os salários não pode ser maior do que a renda da empresa. Então posso colocar simplesmente que na hora que a pessoa cadastrar um item lá, eu tenho que verificar se rodar uma série de regras para verificar se o meu estado do meu banco de dados ele é válido a partir das regras que eu estabeleci. Se eu estabeleci que uma regra é que o rendimento da empresa não pode ser menor do que a soma dos salários, então posso fazer isso aí como regra e estabelecer isso aí como até mesmo uma trigger. O que seria essa trigger? Trigger seria um dispositivo que vai ser disparado a partir de um outro movimento. Então seria, por exemplo, uma função de cálculo que vai ser disparada para cada vez que eu alterar o salário de alguém para cima, no caso, se eu aumentar o salário de alguém, se eu contratar alguém, ou seja, vou aumentar a quantidade de salários pagos, ou então se eu diminuir a renda da minha empresa. Então, para cada vez que isso ocorre, eu faço as minhas contas e verifico se meu banco de dados estaria válido, por exemplo. Então, é bem interessante como possibilidade também de ser feito. Restrições de transição, define regras para alteração de estado do banco de dados. Por exemplo, eu só posso alterar, igual eu tenho aqui, só posso alterar o salário de alguém se ele for para cima. Eu não posso diminuir o salário de ninguém. Por regra, por exemplo, por lei, seja lá como for, o salário de ninguém pode diminuir, só pode aumentar. Então, consequentemente, se eu poderia estabelecer ou não, mas eu estou reduzindo a jornada de trabalho.
Não, então vamos estabelecer qual que é a regra. A regra é, não posso diminuir o salário de alguém por hora paga, certo? Então, por exemplo, a pessoa recebe R$ 20 a hora, então R$ 20 a hora é o salário que a pessoa pode ter. Não posso, a pessoa nunca mais vai poder receber menos que R$ 20. Se o salário da pessoa diminui, consequentemente, ela vai trabalhar menos tempo. Então, isso aqui seria uma restrição de transição de estado. O que isso aí quer dizer? Quer dizer que se eu quero alterar meu banco de dados, só pode alterar para um valor de um estado válido para outro estado válido, que seria semelhante a essa restrição de estado que estão aqui também. Agora, um resuminho de algumas operações que tem de atualização no banco de dados, para que vocês entendam esse conteúdo aqui, para a gente poder conseguir seguir para frente. Existem duas classes de operações no modelo relacional. São as operações de recuperação, que é quando eu busco um dado, certo? Que no caso da linguagem SQL, que é a linguagem padrão para consulta e para escrita, inserção no banco de dados, atualização, modificação do banco de dados. A linguagem SQL padrão utiliza, a principal função de recuperação é o select. Então, quando eu coloco select from where, qualquer coisa, é uma operação de recuperação de dados. E as operações de atualização são essas que eu vou falar aqui agora. São basicamente o seguinte, são insert, delete e update, certo? Delete ou delete, tanto faz assim, mas como é uma palavra aportuguesada, a gente pode falar delete também. Então, todas elas precisam ser aplicadas se eu quero inserir algo novo, se eu quero excluir algo que já existe, ou se eu quero alterar ou modificar, que seria a mesma coisa, um determinado dado. Todas elas não têm que ser seguidas, têm que ser utilizadas sem violar a integridade referencial ou integridade do banco de dados. Por exemplo, eu não posso inserir um novo registro utilizando uma chave primária que já foi registrada anteriormente, como por exemplo, não posso cadastrar dois funcionários com o mesmo CPF, se minha CPF é minha chave primária. Não posso cadastrar dois números de departamento com o mesmo número de departamento. Dois departamentos com o mesmo número. Não posso cadastrar alguém para um departamento, alocar alguém a um departamento, sendo que o departamento não existe. Não posso apagar um departamento, por exemplo, se eu tiver alguém alocado nele. Então, você estaria ferindo ou violando a integridade referencial de dados se eu fizer isso. Então, o que eu deveria fazer? Deveria fazer um update primeiro, atualizando todos os departamentos das outras pessoas para um valor que já existe, e depois eu apago esse departamento que eu gostaria de apagar. Ou seja, eu aloco todos os outros funcionários em outros departamentos e pego o departamento que agora não tem mais ninguém, eu posso apagar. Então, seria essas operações de delete e update. Existem políticas que devem ser adotadas para definir o comportamento do SGBD para garantir a integridade do banco de dados em operações de atualizações, que são essas políticas que tem no SGBD, mas que a gente pode implementar aqui, manualmente, né? É necessário garantir que em cada operação que o estado do banco de dados continue válido, que é aquele que eu falei, que eu posso estabelecer as regras e que o banco de dados vai simplesmente seguir o que eu defini lá. Alternativas para ação em caso de tentativa de violação de alguma restrição seria rejeitar a operação, que seria, por exemplo, eu quero apagar um funcionário, ou desculpa, apagar um departamento que eu já tenho, deixa eu voltar aqui, no caso dessa explicação que acho que vai ficar mais fácil para mim. Olha só, eu tenho um departamento aqui que é matriz. Matriz é o departamento 1. Não tenho mais departamento matriz, eu apaguei a minha matriz, eu fechei minha matriz, agora eu só tenho somente pesquisa e administração. Eu quero apagar no meu banco de dados. Não convém apagar esse tipo de dados, e é outra coisa, mas vamos supor que eu quero apagar. Eu venho aqui e dou um delete na matriz. Naturalmente, eu tenho localização do departamento, tenho projeto e tenho uma pessoa alocada no departamento matriz. Duas opções podem acontecer. A primeira opção seria rejeitar minha operação, ou seja, na hora que eu mando apagar o departamento matriz, ele fala, não pode ser apagado por causa de restrição de integridade referencial, com as tabelas funcionário, localização do departamento e projeto. Pronto. Então, automaticamente eu vou ter que ir lá na tabela funcionário, ver se tem alguém alocado para esse departamento, trocar ele de departamento ou deixar ele como nulo, e eu venho e mando apagar no departamento. Na tabela departamento a matriz. Aí vai falar, não consegui apagar porque ainda tem integridade referencial desse registro
com localização do departamento e com projeto. Então, naturalmente, eu preciso apagar daqui e apagar daqui. Os registros que são, ou alterar os registros que são com código 1, certo? A outra opção que tem seria tentar corrigir o motivo da violação, ou seja, eu posso ir lá e alterar, dar um update necessariamente, para que essa restrição não seja violada, certo? Porque quando a restrição é violada, ou eu rejeito, pronto, ou então eu vou lá diretamente, manualmente no meu banco de dados, ou mesmo o banco de dados vai tentar descobrir por que foi que aconteceu isso daí. Se acontecer alguma coisa com relação a update ou que não foi dado, tal, ele vai lá e faz o update, depois ele vai e apaga. Então seria mais ou menos isso daí que acontece. Operação insert. O que é operação insert? O insert, que seria a nossa operação de atualização, a primeira das três que eu vou falar, que são insert, delete e update. Insert fornece uma lista de atributos para uma nova tupla que está sendo inserida em uma relação R, ou seja, coloca uma nova linha. É basicamente isso. Em uma tabela, pense que eu vou colocar uma nova linha. Não quer dizer que é logo abaixo, eu posso colocar no meio, igual aquele caso lá no número de departamento. Eu só tenho o departamento 1, e depois eu tenho o departamento 4 e o departamento 5. E onde é que são o departamento 2 e 3? Eu não tenho, então eu posso inserir o departamento 2? Posso. Necessariamente no arquivo meu do banco de dados vai ser 1, 2, 4 e 5? Não, não necessariamente. Cada arquivo de banco de dados cuida de um jeito. Às vezes, se você quiser mandar reordenar, ele vai reordenar para deixar 1, 2, 4 e 5. Mas não necessariamente você vai ter mais performance por ter reordenado o arquivo, certo? Isso é uma outra questão que a gente vai falar nas aulas práticas, e no caso meu eu vou falar do PostgreSQL, que é o banco de dados que eu tenho conhecimento e já trabalho há alguns anos. Inserir pode violar qualquer um dos tipos de restrição. Restrição de domínio, que é o quê? Se eu colocar um atributo que não seja dentro do domínio. Por exemplo, vou colocar a altura de uma pessoa, uma altura negativa, ou então vou colocar uma altura de uma pessoa acima de 4 metros. Está errado. Restrição de chave, se eu quiser inserir alguém como chave primária, violada se a chave, se o valor já existia em outra tupla, ou seja, que é esse caso mesmo que eu ia falar. Eu quero inserir uma chave primária em um novo registro, sendo que esse registro já, por exemplo, seria o CPF tal, e já tem um outro registro de uma outra pessoa que tem o mesmo CPF, certo? Que foi o que eu falei anteriormente aqui. Já uma restrição de entidade seria violada se o valor da chave primária for nulo. Ou seja, eu quero cadastrar alguém sem chave primária. Depois eu cadastro? Não. Isso aí não pode acontecer. Se eu quiser cadastrar, eu já preciso cadastrar a chave primária junto. E de integridade referencial. Violada se o valor de alguma chave estrangeira se referir a uma tupla não existente na outra relação. Ou seja, eu quero cadastrar alguém para um departamento e eu não cadastrei aquele departamento ainda. Não posso colocar o código do departamento se ele não existir na tabela de departamentos. Em caso de violação de restrição, ação default é rejeitar a inserção, ou seja, quero fazer um insert, depois que eu faço o insert, ele retorna para mim quantas tuplas foram inseridas. Se falou 0, quer dizer que não inseriu. Então, fala. Por quê? Porque, naturalmente, o que ele faz como padrão é rejeitar a inserção, caso a inserção viole qualquer uma daquelas restrições anteriores. Existe a possibilidade de tentar corrigir o motivo da rejeição da inserção, porém isso não é muito usual. Por exemplo, a violação de integridade referencial. Pode ser disparada uma inserção em uma tabela referenciada de modo a eliminar a causa do problema. Essa inserção pode violar a integridade referencial contra as tabelas, em cascata. Então seria o caso, por exemplo, eu quero inserir um funcionário e eu quero falar que o departamento dele é o departamento 2. Eu não cadastrei o departamento 2. Então, se eu já colocar uma condição insert em cascata, eu vou lá na minha tabela de departamento 2, já cadastro a minha tabela de departamento, cadastro uma tupla como 2 e já cadastro o funcionário para aquilo lá. Mas só tem uma coisa, a minha tabela de departamento que eu coloquei 2, ela vai estar todos os outros campos vazios. Porque necessariamente eu não cadastrei nada, só cadastrei o código 2 para eu poder permitir criar um funcionário como 2. Então, é uma ação em cascata que pode ser que permita eu fazer os inserts, porém, eu tenho que ter muita certeza do que eu estou fazendo, porque eu posso inserir algo do departamento 2, sendo que na verdade eu não queria digitar 2, eu queria digitar outra coisa.
Então vai dar um erro, então não é muito legal. Estou inserindo dado que não deveria ser inserido, por exemplo. Exemplo, ao constatar uma violação, o SGBD poderia solicitar ao usuário que preenchesse algum campo onde nulo não fosse permitido. Poderia ser assim, na hora que ele vai inserir um dado, ele fala lá, ó, você está querendo inserir um dado de um campo que, por exemplo, que a tabela do departamento, o nome não pode ser nulo. Aí fala, não, você está querendo cadastrar um funcionário para esse departamento, só que o departamento não existe. Você quer cadastrar esse departamento? Você fala que sim, aí você altera e coloca um cadastro ou departamento. Mas só tem uma coisa, isso daí não é bom de ser feito via banco de dados. O ideal é que seja amarrado no banco de dados de forma que eu não possa cadastrar um departamento, uma pessoa em um departamento sem que o departamento não seja criado antes. Porém, essa condição eu sempre implementei, sempre aconselho que a implementação seja feita via aplicação. Que eu não tenha esse tipo de implementação via banco de dados, que sim via aplicação. Operação delete, que é obviamente usado para excluir tuplas. Eu quero apagar uma tupla que já existe. Certo? Não é apagar a tabela. Apagar a tabela via SQL é drop table, jogar fora. Certo? Diferentemente do delete, delete apaga o conteúdo de uma linha ou de todas as linhas. Então, a única restrição de integridade que a operação delete pode violar a integridade referencial. Isso ocorre quando uma tupla está sendo excluída, referenciada por chaves estrangeiras de outras tuplas. Ou seja, eu quero apagar um departamento que já tem funcionário cadastrado, que já tem projeto cadastrado para ele. Então, o que eu posso fazer? Eu posso determinar o que vai acontecer. Posso colocar uma definição restrict, ou seja, eu não posso apagar nada que eu tiver algo associado a ela, ou seja, eu não posso apagar um departamento se eu tiver funcionário cadastrado a ele, por exemplo. Cascade é, se eu apagar um departamento, eu apago o funcionário também, certo? Então isso não pode ser que não seja o ideal, ou então pode ser set null. Set null seria, se eu apagar um departamento, eu falo que essas pessoas agora estão órfãs, não estão com o departamento. Ou então, se eu falar que apaguei um departamento, agora todos os outros vão estar no departamento, sei lá, departamento pesquisa. Então, todos os funcionários que trabalhavam no departamento que eu apaguei agora vão para o departamento pesquisa. Pronto. Então, isso aqui seria o set default, certo? Então, isso aqui tudo é algo que seria em cascata, mas não é a operação sua de delete vai ocorrer em cascata. Vai ser setado em nulo os valores que seriam nulos, os valores referenciados, e vai setar como default os valores que antes eram referenciados e agora vão ser referenciados como outra coisa. Eu posso combinar outras opções dentro desses aqui, se o meu banco de dados permitir mesmo, e o SGBD deve permitir a especificação do comportamento desejado em caso de violação de integridade. O PostgreSQL e a ferramenta que eu utilizo para modelagem, os dois permitem que você escolha qualquer uma dessas opções tranquilamente, muito bem configurado, e via PostgreSQL você só importa isso aí e funciona perfeitamente. Eu utilizo isso na maioria das minhas tabelas. No caso do delete, eu tenho restrict, e para alguns campos eu tenho cascade. Para esse aqui, o set default e set null, para mim não estava sendo útil para o meu caso. E por fim, o último é o update, que é a operação de atualização, como vocês já devem imaginar, certo? Que eu quero alterar um ou mais atributos de determinada linha, ou determinadas tuplas, certo? Quantas tuplas eu quiser, eu executo o meu update. É necessário especificar uma condição para indicar quais tuplas sejam alteradas, ou seja, eu faço um update e eu falo quais, ou seja, é um update em qual tabela, where tal coisa. Que o comando update seria mais ou menos isso daí. Então, se eu for lá no update, eu falo assim, quais linhas eu gostaria de alterar. Ele vai retornar para mim uma lista de linhas que seguem a condição que eu gostaria, ou seja, o meu filtro, e a partir daí eu faço minhas atualizações. O que eu posso atualizar? Eu preciso levar em consideração o domínio, ou seja, eu não é porque eu inseri um valor válido que na hora que eu atualizar, ele vai atualizar para qualquer valor. Tipo, eu coloco a altura de alguém 1,60. Ótimo, é uma altura válida. Mas na hora que eu vou atualizar para 5 metros. Não, isso não pode acontecer, certo? Porque a mesma regra do insert serve para o update. De chave e entidade, também
que seria semelhante às regras do insert e às regras do delete, porque eu não posso setar uma chave primária como nula, então eu não posso apagar a chave primária de ninguém, porque a chave primária realmente seria necessária, e também eu não posso apagar uma chave primária, trocar uma chave primária de alguém, como por exemplo, número de departamento, que foi o caso que eu falei, que tinha o número de departamento 2, se eu quiser trocar um departamento 1 para 2, os outros, eles vão ser alterados ou não, certo? Então, é aquele caso que eu falei, que eu tenho update em cascata, ou diversas outras opções que tem, certo? No mais é isso. Essa aula foi um pouco maior do que as outras, mas eu peço, assim, uma vez que a gente estava encerrando esse conteúdo nosso, eu achei melhor não dividir isso aqui em 2 aulas, mas eu peço que vocês deixem aqui como comentário se vocês acharam esse tipo de aula interessante. No caso, eu dividi ela em pedaços mesmo, que esse conteúdo todo, tem praticamente todo o conteúdo que está aqui no capítulo 3 do livro de Omasri Navati, que é o livro de banco de dados que eu recomendo fortemente para vocês. No caso, esse aqui é o capítulo 3 da 6ª edição. Existem outras edições anteriores e posteriores a essa que, no caso, o conteúdo do capítulo muda um pouco para cada um desses aqui. A minha organização é baseada na 6ª edição, que é a última edição que eu tenho física mesmo. E também parte do conteúdo aqui eu peguei do livro do CJ Date, que é muito bom também na área de banco de dados, certo? Mas agradeço a visualização de vocês. Aqui no final do vídeo vocês vão ver um botãozinho para vocês poderem visualizar o canal. Eu peço que vocês se inscrevam no canal para vocês poderem ficar vendo outros vídeos como esses aqui, que a gente vai continuar esse curso aqui de banco de dados, tanto na parte prática quanto na parte teórica, que seria esse curso daqui, e vocês vão ver a playlist aqui também, que eu tenho os demais vídeos na parte teórica, que esse vídeo aqui faz parte. Mas agradeço a visualização e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais!